tá aqui, e ser magra na menopausa. É possível? Claro que é possível. Senão eu não estaria aqui, né? Mas só que tem várias situações. Eu não sei quem aqui está e toma remédio. Sempre que eu estou falando alguma coisa de remédio, Rainha, você nunca pode tirar remédio sozinho. Mas você pode olhar para aquele remédio e falar, bem, eu estou em crise, há quanto tempo eu já estou tomando remédio para ansiedade? Porque se você está em crise, se você está tomando remédio, você não pode de jeito nenhum tomar remédio sozinho. Como eu disse, eu citei a paroxetina, é um remédio que muitas vezes você nem está acima do peso, você começa a tomar um remédio e ele acaba te trazendo como efeito colateral um aumento de peso. E a paroxetina, dentre os remédios ansiolíticos, traz esse viés de ganho de peso. Mas estou em crise, mentora, estou tomando remédio? Ok. Quem vai fazer o desmame? É o seu psiquiatra. Não faz isso de tirar remédio sozinho. Agora, você pode pensar o seguinte, o que eu posso fazer paralelamente para eu reverter esse processo? Aí vai depender do quê? Do teu nível de ansiedade. Você tem que olhar o que startou a minha ansiedade, porque muitas vezes, muitas pessoas ficaram, por exemplo, vamos trazer uma situação recente, nossa, agora, do Covid, muito mais pessoas no mundo ficaram ansiosas. Por quê? Porque o Covid trouxe um medão. Um medão, ai, se eu pegar, e se meu pai pegar, e se a minha mãe pegar, e se a minha família pegar, e aquele medo, e UTI, hospital, claro que vai trazer um medão. Então, tem situações pontuais, como a pandemia, que trouxe a ansiedade, piorou para muitas pessoas. Então, é uma situação, é uma fase da vida que todos nós estamos passando. Você começou a tomar agora, independente se você não tomava antes, de jeito nenhum, mas você não pode tirar. Mas vamos imaginar, vamos tirar a pandemia da situação, vamos imaginar que, independente da pandemia, você vinha tomando remédio antes. Eu penso que é sempre importante, e isso é individual, você tem que pensar, o que me levou a desencadear uma crise de ansiedade? Por quê? Pode ser uma situação na família, uma perda de um ente querido. Vamos sair um pouco da pandemia, Rainha, está bem? Uma perda de um ente querido, pode ser uma perda de um emprego, muitas vezes uma decepção profunda, inúmeras situações podem fazer com que você estarte o medo, que você passa a ter medo das perdas. E o que a ansiedade é? É o medão do não aconteceu. Porque o ansioso não é o medo do que já aconteceu. O nosso grande medo é do que está por vir. E a ansiedade traz o que está por vir. Então, por isso que o medinho faz parte. O medinho nos protege. Ah, eu não vou sair ali uma rua escura, de madrugada eu vou ter um medinho normal. Normal, a rua está escura, pode ser que eu seja assaltada, tá bem? O medo dentro do programado. Agora, eu tenho medão, tá aqui, eu não vou nem sair na rua, tá tudo certo, aqui não acontece nada, mas eu tenho medo. Estou só citando exemplo, que muitas vezes nós criamos um medo que ele não existe. Ele não existe. E nós, é incrível, a raça humana, como ela sabe, é o único da espécie que sabe que vai morrer, que tem a noção do amanhã. E o que nós fazemos muitas vezes? Nós passamos a viver muito amanhã. E se eu adoecer amanhã? E se amanhã eu ficar desempregada? E se amanhã acontecer algo com os meus pais? Mas pensa só, rainha, viver o amanhã e deixar de viver o hoje. Porque quando nós descompensamos o amanhã e trocamos o amanhã pelo hoje, nós temos um problema. Porque para acontecer o amanhã, o nosso hoje precisa ser o melhor. Então, nós temos que trabalhar muito, muito, vale para todas nós. Eu não sou isenta disso, por isso que eu entendo você, a situação que você pode passar. Mas o que eu quero nos trazer, e vale para todas nós, seja o medo da morte, seja o medo do Covid, seja o medo de um emprego, seja o medo de perder um ente querido, tem coisas que não dependem da gente. Não dependem da gente. Eu sempre digo, nós temos que dar o nosso melhor hoje, porque se nós damos o nosso melhor hoje, a nossa chance é de que o amanhã também seja bom. Agora, se o meu hoje não está sendo bem vivido, em qualquer aspecto, eu vou viver em função do amanhã, do meu medo de amanhã. Então, todas nós temos que trazer esse ponto para reflexão. Você consegue trabalhar isso sozinha? Ou não, eu não consigo, eu preciso de apoio. Aí vem as terapias.
muitas vezes uma terapia, o tipo de terapia, várias que tem aí, a psicologia vem para te ajudar a entender o teu medo, porque o teu medo pode ser alguma coisa lá da infância que você não conseguiu trabalhar, lá da tua adolescência, situações que você passou. Então, tem várias fases da nossa vida que nós vivenciamos situações que nós não conseguimos resolver e ela ainda vem ali, como se fosse uma pedrinha nos acompanhando. Então, qualquer movimento diferente, essa pedrinha passa a incomodar muito. Então, muitas vezes nós podemos precisar de uma ajuda, de um suporte, de um bom psicólogo para vencer os nossos medos. Sim, o que me faz ter medo? É um medo real? Eu tenho medo de uma coisa que eu criei na minha mente e que é um medo que pode ser incomum para todas nós. Porque todas podem perder o emprego, todas podem, infelizmente, perder um ente querido. Então, tudo é o amanhã. Então, nós temos que trazer isso para a nossa mente. Eu digo sempre para você uma coisa. Muitas vezes, quando nós passamos a pensar muito no negativo, é como se nós estivéssemos perdendo a nossa fé. Para pensar. Eu não tenho que ser sempre otimista, eu tenho que buscar ser sempre otimista. E muitas vezes eu tenho que balancear o meu otimismo com o meu pessimismo. Porque o fato de eu estar sendo sempre pessimista, puxa, eu não acredito em nada de bom, tem sempre o negativo na minha mente, eu sempre penso que tudo vai dar errado. Então, são formas mentais que nós temos que analisar o quanto nós estamos deixando que a ansiedade nos domine pelos nossos próprios medos. É real, eu lembro de uma paciente minha que ela foi bem pontual e ela disse, eu vou dar um nome hipotético dela de Maria, tá? Menopausa, tratando, tudo certo, a vida dela, penso que ela devia estar na menopausa uns 2, 3 anos, fazia tudo. Eu dizia, doutora, eu não sei de onde veio, que eu tenho medo de tudo, agora eu não tinha esse medo. Então, eu busquei várias estratégias, alimentação, exercício, que eu vou falar aqui sobre regular a bioquímica, para buscar ajudá-la. Mas ela teve um start depois que ela entrou na menopausa, é como se ela tivesse vislumbrado, vou morrer. Todos nós vamos morrer. Mas eu não posso deixar de viver porque eu vou ter medo de morrer, considerando que a morte é inevitável para todas nós. Mas no mínimo, né? O mínimo do mínimo do mínimo, nós temos que dar o nosso melhor para viver a nossa melhor vida. Então, quando nós buscamos esse raciocínio de como vencer a ansiedade, eu tenho que pensar, eu estou em crise ou não estou em crise? Eu estou em crise, remédio. Então, eu preciso de remédio. Eu tenho que me tratar com psiquiatra para depois eu fazer o desmame do remédio. E depois sempre lembrar que remédio tem que ser uma coisa por um tempo limitado. Ah, eu preciso de uma psicoterapia para entender a causa, para me ajudar. Quem puder, por que não? Por que não ter um profissional capacitado para te ajudar? Então, 2 pontos fundamentais. Terceiro, como que está o teu nível de estresse no teu dia a dia? Seja porque você está com uma menopausa não tratada, como eu citei, vou trazer para relembrar, você tem insônia, você tem calorão, no outro dia você está mal, no outro dia você está cansado, você está fadigado. Isso vai te deixar mais ansiosa? Vai. Então, você tem que entender o seguinte: é um outro estágio que muitas vezes, se você não consegue sozinha, você precisa de um profissional para te ajudar. Para te ajudar, porque se a menopausa está te afetando, e a menopausa não tem que afetar nenhuma de nós, gente. Nenhuma. Eu sempre trago isso para você. Eu sei que não é fácil você buscar um profissional, mas o mínimo do mínimo que você tem que fazer é entender a menopausa, entender o que está acontecendo com o seu corpo, porque a partir daí você se prepara para buscar um profissional. Então, são várias ações que você tem que adotar, e, ó, vou trazer de novo a palavra, você tem que adotar, e eu te parabenizo por você estar aqui assistindo a live, para você fazer a gestão e trazer a condução da ansiedade e tratar. Se ela está te impedindo de estar magra, no sentido de estar magra é estar saudável, você tem que trazer o olhar e falar, o que eu vou fazer? Já expliquei para você as ações, desde remédio por tempo curto, até psicoterapia, até buscar um profissional para te ajudar. Ok, tá. São várias
várias etapas para eu tratar para eu vencer a ansiedade, sim.